Bom dia, boa tarde, boa noite. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está lembrando de recitar sempre esses versículos no seu dia a dia? Porque eles falam muito. Só esses dois versículos já nos falam muito de quem é Deus, né? De como ele se comporta em relação a nós. E o título da mensagem aí, hoje vocês já viram aí na capa, né? Atitudes que atraem o favor de Deus. E aí no título eu coloquei justamente o versículo de Provérbios 12, versículo 2, que diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, né? Então, esse é um tema muito bom para a gente estudar e aprender, mas é algo que as pessoas que alcançam esse favor de Deus, elas não alcançam assim, pensando, vou fazer isso e isso porque dessa forma eu vou alcançar o favor de Deus. Não é bem assim. A pessoa, ela alcança justamente porque ela se movimenta, né, em direção a Deus, em buscá-lo, em aceitar a sua vontade que é boa, perfeita, agradável, em querer estar perto, né? Então, é desse assunto que nós vamos falar hoje. Eu entrego este momento nas mãos do Senhor para que Ele venha conduzir, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que venha falar tudo aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, tá bom? Então, assim, eu fiz algumas, né, anotei alguns pontos, alguns versículos aqui para a gente estar vendo sobre esse assunto. E é claro, aqui eu vou falar apenas de algumas atitudes, porque é amplo o assunto, mas eu peguei alguns versículos chaves para a gente entender. Primeiro, entender o que é favor de Deus. Existe a graça de Deus, a misericórdia de Deus e existe o favor de Deus. São coisas diferentes. Misericórdia, vamos começar entendendo o que é misericórdia. O que é misericórdia? É alguém cometer, trazendo para um exemplo simples aqui para a gente entender, alguém comete um crime perante a justiça. E aí, na hora dele ser julgado, em vez dele ser condenado pelo crime que ele cometeu, ele é perdoado pelo crime que ele cometeu. Então, isso é misericórdia. É o que Deus tem de cada um de nós quando Ele não nos atribui aquilo que a gente merecia, pelo que a gente fez, pelos pecados, né? A graça é justamente receber de Deus algo que a gente não merecia. Jesus veio, morreu para pagar um preço que era nosso. Nós recebemos a salvação de graça e pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer para que a gente mereça. É de graça. Nós não fizemos nada. Quem fez foi Jesus. Ele veio, né, se despiu de toda a sua grandeza, viveu como um de nós aqui, morreu, pagou pelos nossos pecados, né? E então nós recebemos a salvação através da graça. E aí vem o favor de Deus. O favor de Deus, que também é algo imerecido, porque, né, Deus se movimentou em nossa direção e nos amou quando ainda éramos pecador, porque pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, né? Passamos a viver afastados de Deus. Deus se movimentou em nossa direção, mandou Jesus para vir nos resgatar, e aí nós agora temos, né, essa oportunidade de nos conectar novamente com o Pai.
Mas o favor é algo para a gente entender. Vamos exemplificar como um pai ou uma mãe. É mais fácil, você que não é pai ou não é mãe, dá para imaginar aí. Quem é pai e mãe, que tem mais de um filho, e tem aquele filho que, né, até obedece e tal, mas não faz nada além. Obedece, faz as coisas ali que tem que fazer, né? Quando erra, reconhece, se desculpa com o pai, com a mãe, mas não faz nada além, faz estritamente necessário. E tem aquele que, além de fazer tudo o que deve fazer, ele sempre faz algo a menos. Ele é aquele que busca mais estar pertinho do pai e da mãe, quer agradar, sabe? Se dedica. O pai e a mãe não vai amar mais esse porque ele está se dedicando. Quem é pai e mãe sabe que o amor que a gente tem pelos filhos não se mede, não tem como. A gente ama todos, né? Mas se tem aquele que tem aquele chamego, há uma ligação maior justamente por causa desse comportamento. E aí, o favor é justamente quando, por aquele filho ser tão carinhoso, eu também quero agradar. Porque eu vou ser recíproca ali com o sentimento dela como, né, como pai e mãe. Então, com Deus não é diferente. Ó, começando, quando eu estava olhando sobre o assunto, começando lá no início na história de Noé. O que aconteceu nos tempos de Noé? Noé viveu numa época onde chegou um momento que Deus olhou e sentiu vontade de acabar com tudo, porque a humanidade estava indo de mal a pior, o que não é diferente de hoje. E ele olhou para Noé e achou graça em Noé. Algumas versões falam achou graça, teve benevolência, né? Cada versão fala de uma coisa, mas que quer dizer o mesmo. Deus, quando olhou para Noé, e ele sempre olha para o coração, porque é aonde que ficam guardadas as nossas emoções, o coração fala do que realmente a gente é, quem a gente é por dentro, né? Porque a gente pode muito bem colocar uma máscara, querer se mostrar ser de um jeito, mas lá dentro, que Deus enxerga muito bem, a gente não consegue enganar, né? Então, Deus olhou para o coração de Noé e advertiu ele: eu vou mandar chuva, faça uma arca, assim, assada. E Noé ouviu o que Deus falou e por causa disso ele foi salvo, né? E aí, de repente, eu dei o exemplo aqui dos filhos, aí você fala assim: não, José, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos. E de fato, Deus não faz acepção de pessoas, mas isso você olhando dentro do contexto, porque nada na Bíblia você pode tirar do contexto. Deus, nesse contexto, está falando de julgamento. Deus é justo. Deus age com justiça. Então, para julgar, Deus não faz acepção de pessoa. Para julgar, ele sempre vai usar a mesma régua com todo mundo, não tem exceção nenhuma. Então, ele não faz acepção de pessoas, mas dessa forma. Quando ele mandou Jesus, mandou para salvar todos. Tem uma parte que fala que Deus não quer que nenhum se perca, né? Mas quando se trata, né, de honrar, Deus vai honrar aquele que o honra também. Lá, ó, quer ver? Em Romanos, cadê? Não, em Romanos que fala da parte que Deus não faz acepção, que é justamente falando de julgamento
Então, Deus, ele julga com a igualdade de justiça, né, para salvar qualquer pessoa. Agora, quando você vai olhar lá o princípio da honra, lá em 1 Samuel 2,30, ele vai falar: honrarei aqueles que me honram. Ou seja, a graça é para todos. Ah, você está fazendo tudo certinho, está procurando cumprir ali com os mandamentos e tal, você vai herdar salvação, mas se você se aproxima de Deus, querendo honrá-lo, querendo amá-lo mesmo de todo o coração, mostrando assim aquela alegria, aquele filho que quer agradar, ele vai retribuir a honra, ele vai retribuir, né? E aí a gente vê que é diferente uma coisa da outra, né? A gente não pode confundir. É igual a gente. A gente trata as pessoas que nos tratam bem melhor do que aquelas outras que, né? Tipo assim, até coisa, mas a gente fala, um oi e tal, a gente trata com respeito, mas com carinho a gente trata quem se achega até a gente, né? Então, com Deus não é diferente. Por que seria diferente com Deus? E aí, por exemplo, lá quando fala de Moisés na Bíblia, fala que Deus falava face a face com Moisés. Por quê? Que daquele povo todo ele fazia isso só com Moisés? Por causa do coração de Moisés, por causa, né, da vontade de Moisés de estar perto dele. Né, de Abraão, ele chamou Abraão de amigo. Você não vê ele chamando ninguém de uma forma tão carinhosa como ele chamou, né, Abraão. Tanto que fala em ti, né, abençoarei todas as nações da terra. Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, existem atitudes que atraem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Existem atitudes que atraem o favor, né? Que é Ele abençoar, assim, fazer algo a mais sobre as nossas vidas. E uma das principais coisas que a gente vê, começando novamente lá em Noé, é a obediência. A obediência, ela faz com que a gente atraia o favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque lá no início, quando ele falou com Noé, Noé obedeceu. Noé deu ouvido. E aí, lá em Gênesis 6:9, falou que Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da época. Ele andava com Deus. Então, ninguém anda com Deus sem ter obediência. E aí, depois, né, que Deus falou com ele da chuva, falou para ele fazer a arca, deu medidas, passou todas as informações para ele. Aí lá no verso 22 fala, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, a obediência é algo que atrai o favor de Deus. Jesus, quando veio até Jesus, ele andou em obediência ao Pai. O tempo todo, tudo que ele ia fazer era obedecendo à vontade do Pai. Então, ele era submisso à vontade do Pai. Ele falou lá em João 6,38, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, o resultado disso, né, dessa obediência na vida de Jesus, foi justamente a gente hoje ter esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Né? Lá em Filipenses 2,8 fala que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por isso que Deus exaltou ele e colocou ele na posição, né, mais elevada e deu a ele o nome que está acima de todos o nome. Então, a obediência de Jesus resultou em salvação para nós e em honra para ele. Resultou em honra para ele. Ele foi exaltado por Deus, né? E aí, um dos outros quesitos, né? Uma outra atitude que eu anotei que também atrai o favor de Deus é praticar a justiça. Praticar a justiça. Lá no texto de Ezequiel 13, 14, Deus está falando que se tivesse de castigar uma nação inteira,
E se Noé, Daniel e Jó morassem nela, somente os três escapariam. Ninguém mais escaparia, nem filhos, nem filhas, somente Noé, Daniel e Jó, pela justiça, né, de Deus. Por quê? Porque cada um dá conta de si a Deus. Não adiantava, porque né, ali no meio tivesse um bom, não, é o que eu falei lá na frente. Ele não faz acepção de pessoa, a justiça dele é igual para todos. Ontem eu li esse texto no meu, né, devocional com a Magda e justamente estava, né, falando, a gente estava conversando sobre essa questão não era nem da justiça de Deus, era da graça que a gente estava falando, né? Desse favor, desse algo além de Deus. E a gente tem buscado muita sabedoria, vocês sabem, que eu sempre comento aqui, e nisso a gente começou a fazer uma oração pedindo que Deus viesse ao encontro com essa graça, com esse favor, naquelas pessoas que estavam vivendo de forma errada. E depois Deus nos trouxe uma reflexão. Vocês têm noção do que vocês estão pedindo? Porque Ele é assim, quando a gente se aproxima, que a gente quer aprender, que a gente busca, que a gente ama, Ele não deixa a gente confundido, e Ele vai trazendo ali para a gente a reflexão, vem trazendo ali o discernimento das coisas. E aí eu e ela começamos a refletir. Será se o que a gente pediu tá certo? Porque a gente no desejo de que as pessoas sintam o mesmo que a gente está sentindo, porque uma vez que a gente sentiu, a gente não quer mais, né, parar de sentir, porque a presença de Deus é maravilhosa. Então, nessa de querer que todos sintam, a gente estava pedindo algo que aqui na Bíblia, e ontem ele trouxe esse versículo aqui pra gente, que se na cidade tivesse, né, lá no texto cita Noé, que é quem, né, recebeu lá o favor de Deus, Daniel, que desde o primeiro dia que orou, Deus já mandou na hora o que ele estava pedindo, demorou 21 dias para chegar por causa da resistência, né, maligna, tentando impedir o anjo de passar com a bênção, e Jó, que mesmo passando tanta tribulação, não negou, não, né, virou as costas para Deus, não, ele continuou clamando a Deus, continuou contando com Deus, mesmo que essas três pessoas estivessem no meio, ele iria agir com a justiça. Não tinha como ele salvar aqueles lá porque tinha o bonzinho pedindo lá em prol deles. Não resolvia. Então, Deus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Porque não tem nada que passa desapercebido por ele. E é algo muito gostoso. E antes de eu falar aqui ainda, né, das atitudes que atraem esse favor de Deus, acho que há uns 2, 3 dias atrás, a Magda compartilhou um videozinho curto que o cara estava falando justamente da graça e do favor e da misericórdia. Ele estava dando exemplo de um menino que bateu ali com o carro, estragando ali algo do vizinho. Não lembro se a batida foi em outro carro ou se foi no muro, no portão. Acabou que minha mente não gravou muito exatamente o que foi. E aí ele estava dando exemplo, falando que misericórdia seria ele falar bem assim, ó, não vou te cobrar nada, aí você se vira lá com seu pai para se explicar, para mostrar lá né, o que aconteceu com o carro dele, porque o carro era do pai. Aí isso daí era misericórdia. Aí depois ele fala assim, aí a graça era bem assim, ó, eu não vou te cobrar nada, não vou falar com seu pai e vou te ajudar aí a consertar o carro, tá? Aí vai ficar tudo certinho, como se nada tivesse acontecido
e tá tudo certo. Isso é a graça que está disponível para cada um. E aí depois ele falava bem assim, e o favor de Deus é o vizinho lá, além de falar isso, falar bem assim, ó, e tem mais. Além disso, eu não lembro as coisas todas que ele falou, eu vou fazer isso por você, e era um adolescente, não era maior de idade. Então ele fala bem assim, eu vou fazer isso por você, e quando você completar seus 18 anos, eu vou pagar para você tirar a carteira de motorista, ainda vou te dar um carro. Aí ele deu esse exemplo. Esse é o favor de Deus, tipo assim, você é perdoado, ou seja, a misericórdia de Deus te alcança, né? Ele não te faz pagar por aquilo que você deveria pagar. Jesus pagou em seu lugar. Você é alcançado pela graça, é perdoado dos seus pecados, você, né, passa a ter direito a herdar o céu. E ainda o favor é justamente quando você se movimenta em direção a Ele, de obediência, de amor, de querer estar perto, né? Aí Ele vem e derrama favor sobre sua vida, Ele vem e faz com que você tenha graça né, à vista dos outros, que as pessoas gostem de você, te abençoem, que, sabe, aconteçam coisas que você olha assim e fala assim, nossa, sou muito abençoado, nossa, o favor de Deus está sobre a minha vida, né? É algo maravilhoso. E aí, seguindo aqui, eu fui anotando, não que tenha que ser cada coisa exatamente na ordem que eu coloquei aqui, mas eu acho que tudo que eu coloquei aqui é um conjunto de coisas que, a partir do momento que você se movimenta em amor, entendendo o amor de Deus por você, primeira coisa, a gente quer obedecer. Então, o primeiro ponto que eu falei, a obediência. A obediência vai ser sempre ali a primeira coisa que a gente vai querer, porque a gente quer agradar a Deus. A gente quer fazer o que é certo, né? Depois eu falei da justiça. A partir do momento que a gente obedece, as outras coisas vão vindo. A gente praticar a justiça, a gente ser honesto e direito com tudo que a gente faz, né? Daniel lá fala que ele era honesto e direito. Então, se a gente e fala também de Noé que ele era o único homem reto que vivia naquela época. Então, se a gente ama Deus, vive em obediência, a gente vai andar correto com as coisas. A gente não vai andar fazendo coisa errada, né? E fazendo vista grossa. Não, a gente vai praticar justiça, a gente vai ser honesto em tudo que a gente for fazer. Depois vem o hábito da oração. E a oração não é você acordar agradecendo a Deus, parar para agradecer na hora do almoço, na hora de dormir, obrigado. Não, eu já falei sobre isso aqui. É você ter mesmo momentos de intimidade com Deus, conversar, né? Durante o dia você está fazendo algo, você está em conexão com Ele, conversar, você pedir orientação a Ele em tudo que você for fazer. Lá na Bíblia fala que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. E lá relata até que ele orava de joelhos. De joelhos. Ele parava tudo e se prostrava. E quando eu digo parava tudo, ele literalmente parava tudo. Porque Daniel, ele não era uma pessoa desocupada. Ele era um governador de 40 cidades. Ele era um homem ocupadíssimo, né? E naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro veloz, não tinha nada disso para facilitar a vida dele nessa obrigação dele como governador, tá? Eram 40 cidades, e as cidades ficavam 200 ou 300 quilômetros de distâncias umas da outra. Você já parou para pensar? Então, Daniel era ocupadíssimo. Ele podia dar desculpa, como muitos dão, como muitos de nós, né? Mas meu dia é tão corrido, não tenho tempo. Não tem tempo. Daniel, com toda essa função dele, ele parava 3 vezes ao dia para ter tempo de comunhão com Deus. E aqui a gente fala, gente, tira meia hora por dia para você ter tempo de comunhão com Deus, que a gente tem feito isso, e a gente tem, nossa, a vida da gente não é a mesma. E aí, muitos falam assim, eu não consigo, minha vida é muito corrida, né? Mas a desculpa, e o celular que não deixa, aquilo, né? São muitas desculpas, né? E se a gente não parar para analisar, a gente jamais já vai ter comunhão com Deus e jamais vai ter o favor dele também. Porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele honra quem honra ele.
Então, não dê desculpa, para de dar desculpa. Para de dar desculpa de não ter tempo para ter comunhão com Deus. Daniel é nosso exemplo, né, em relação a isso, a ter tempo de intimidade. Depois eu coloquei seja generoso. A generosidade é uma virtude de ser bom, disposição de ajudar e dar sem esperar nada em troca, né? Lá em 1 Samuel, a Bíblia conta sobre Ana, que pediu a Deus um filho e disse que se Deus desse o filho a ela, então o dedicaria ao Senhor. E ela fez isso. Olha para você ver, que também entra naquela parte de Tiago, fala, pedis não receber porque pediu mal, porque quando a gente pede com egoísmo para os nossos próprios deleites, a gente está pedindo mal. Mas quando a gente pede, é uma necessidade nossa, porém a forma que a gente enxerga aquilo é algo que vai suprir para a gente, mas que vai também suprir para os outros, é o que Ana fez. Ana estava sendo generosa, que ela sabia que se ela tivesse um filho homem, ele poderia ali atuar, né, como servo de Deus, e ela pediu a Deus já oferecendo. Aí Deus na hora atendeu a oração de Ana e assim fez. Quando nós somos generosos, né? Isso fala também de amar o próximo, da gente ver o outro em necessidade, e a necessidade aqui não é só financeira, é necessidade de um abraço, é necessidade de um carinho, de atenção, de um apoio, de um ombro amigo e muitas vezes financeira, sabe? Isso fala de amar o próximo, que é um dos mandamentos. Então, não tem como ser obediente a Deus sem amar o próximo. Se você vê alguém passando por situações difíceis e você faz vista grossa, você não está amando o próximo, né? E aí já vou falar que não é nem questão de receber o favor de Deus, você já está também pecando. E o pecado nos afasta de Deus. Então, a generosidade também, quando Deus vê a gente, nosso coração tão disposto, tão desprendido das coisas, sabe? Aí ele fala, esse eu posso abençoar, porque ele jamais vai deixar que as coisas virem seu Deus. Aí ele derrama o favor dele, sabe? E depois outro quesito que eu notei é prestar culto. O que é isso, José? É você louvar a Deus, é engrandecê-lo pelo quem ele é você reconhecer o quanto ele é maravilhoso. A Magda fala de um jeito tão bonito que encanta, ela fala assim, ele é o meu the best, ele é o meu the best, ela enche a boca para falar, sabe? E é muito gostoso, e eu fico imaginando Deus na hora dessa, que ele deve sorrir de canto a canto, igual a gente, e ele deve ficar tão feliz quando ele vê assim um coração tão voltado em adorá-lo, em prestá-lo culto, em reconhecer quem ele é, reconhecer a grandeza dele, né? Nós temos exemplos de Paulo e Silas, estavam presos, eles estavam numa situação totalmente contrária, né? Talvez a gente na situação dele estaria chorando, reclamando, murmurando, né? Mas quando a gente tem comunhão com Deus, que a gente passa uma situação difícil, no início até vem a tentação de reclamar, mas logo a gente se lembra daquele versículo que eu falei lá na frente, os versículos que são 2, não, peraí, se eu estou buscando a Deus, se eu tenho vivido uma vida de comunhão com Ele e está acontecendo a situação, de duas uma, ou eu preciso aprender alguma coisa, né, ou eu preciso de alguma coisa, ou é mesmo um ataque, mas ele vai me livrar dessa situação, então vou ficar tranquilo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, isso vai passar. E aí a gente já corre para ele, o que eu preciso fazer nessa situação, o que eu aprendo aqui, e as coisas vão se ajeitando e a gente passa aquilo com tranquilidade. Então, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos, prestando culto a Deus. E aí o que aconteceu? Veio um terremoto somente naquele lugar da prisão. E eles foram libertos. Favor de Deus. Não tinha como acontecer aquilo. Vocês têm noção que Deus criou uma situação ali sobrenatural
somente naquele lugar, veio com uma condição, um terremoto, algo natural do nosso mundo, que situações na própria natureza pode fazer provocar ali um terremoto. Então, Deus se usou, né, se valeu de uma situação dessa, naquele lugar, para soltar Paulo e Silas. Eles estavam ali louvando. Então, a adoração mexe com a estrutura de Deus. A adoração atrai o favor de Deus. Então, Davi, ele louvava a Deus, ele declarou lá em Salmo 34:1, louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Então, essa atitude que Deus quer de nós, né? Se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus. Quando a gente passa situação difícil, e às vezes a gente pede para afastar aquela situação difícil, mas ele não afasta, porque ele sabe que precisa daquilo para a gente desenvolver algo, ele continua sendo Deus, ele continua nos amando, a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Então, louve a Deus, sabe? Louve, e louvar que não é só cantar, é também você dar glórias ao nome dele, você reconhecer quem ele é na sua vida, né? Mas também o louvor, o cantar é gostoso. Eu gosto muito de colocar louvor enquanto estou cuidando dos meus afazeres, e isso consequentemente nos movimenta em direção a Deus, a gente se conecta ali com ele, né? Porque são palavras de louvor e de adoração a ele. Então é muito bom. Por último, eu anotei, e por estar por último não quer dizer que vai ser a última atitude, não. Isso aqui também está muito entrelaçado lá no início com a obediência, que é a fé, é ter fé. Porque lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Então, a fé é importantíssimo. Você vê que lá no Novo Testamento, tudo que Jesus realizava ali, que a pessoa vinha em busca, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E, então, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo importantíssimo que vai atrair o favor de Deus. Então, que a gente se movimente em direção a Deus. Eu lembro que lá no início, quando eu e a Magda começamos a ter esses momentos de intimidades com Deus, e logo daí um tempinho a mais, a gente começou juntas se reunir para estudar a palavra de Deus, para buscar mais dele. A gente veio, né, num processo, e quando fez um ano, ela fez um programa, né, de comemoração de um ano de proximidade com Deus no canal dela, e eu sempre tenho colocado esse vídeo, o link desse vídeo, encontro de um ano da Magda lá, e tem um link aqui embaixo, depois vocês olham que vocês vão ver, que justamente lá no início, a primeira coisa que ela pediu, primeiro, ela entendeu que Deus queria ela pertinho, queria ter intimidade, não queria só aquele filho que obedece, faz o que é preciso fazer, mas não tem aquele prazer de estar ali no aconchego do pai, de querer aprender mais, de estar, sabe? Ele queria esse aconchego. Então, quando ela entendeu isso, a primeira coisa que ela começou a pedir foi a fé. Por isso que eu falei que aqui, eu coloquei aqui na lista, no finalzinho da lista aqui das atitudes que eu anotei para falar a respeito, mas ela está atrelada lá no início. Fechando aqui, ela está atrelada lá à obediência, porque foi a primeira coisa que ela começou a pedir, me dá fé, aumenta a minha fé para eu começar a acreditar, para eu começar a receber de ti tudo aquilo que eu preciso receber, né? Porque se na palavra fala sem fé é impossível agradar a Deus, e o que a gente mais quer fazer e queria lá desde o início é agradar a Deus, agradar a Deus. Então, a fé é importantíssimo, e se te falta fé, é pedir a Ele, mas não só pedir, é ter momentos de intimidade, é ler a palavra, é ouvir outras pessoas falando da palavra, mas principalmente é o momento de você e Ele, a sua intimidade, é você conversar, perguntar, também ler a palavra, também orar, sabe? Mas é você entender que Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele como você tem com um amigo que você quer muito bem e que você quer conversar e dialogar, com Deus você vai dialogar também.
entendeu? Porque na palavra também fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, uma coisa conecta a outra, né? Então, que no dia de hoje a gente possa entender que quanto mais a gente estar na presença de Deus, mais a gente atrai o favor de Deus para nós, porque esse caminhar pertinho nos faz, e cada dia mais, vendo as coisinhas que não estão de acordo de tirar, sabe? E ele não deixa passar nada batido. É igual a Magda falou, que ela gosta a Magda é cheia de emoção para falar, né? Ela fala assim, que às vezes ela tinha costume, às vezes, de dar uma floreada, assim, não mentir. É o florear, enfeitar, mas até isso ele falou com ela. Não. Porque na palavra também fala. Tem uma parte que fala assim, que a palavra de Deus é não ou sim. O que passar disso é procedência maligna. Então, Deus vai nos mostrando mínimos detalhes de coisinhas que desagrada a Ele e que Ele não quer que seja feito daquela forma. Ele vem nos cuidando, sabe? É lindo. É lindo, é impossível estar na presença de Deus buscando com aquele amor daquele filho que quer muito bem o pai e a mãe, que faz cartinha, igual minha filha caçula. Ela ama me agradar. Ela tem o temperamento forte. Eu falo que ela vai de um extremo ao outro, ela tem um temperamento bem forte, mas o coração dela, essa semana eu fiz essa declaração para ela, eu falei, filha, o seu coração é lindo, lindo, lindo. A mamãe te ama muito e o seu coração, ele é tão lindo e isso me deixa muito feliz. E ela sempre está querendo me agradar. Ela às vezes deixa uma cartinha, um bilhetinho. Quando vai dormir, que eu vou abençoar ela para dormir, ela me abraça e fala assim, mamãe, você é tão especial. Aquilo aquece meu coração. Aquilo me faz ter mais vontade de querer agradá-la. Então, às vezes, ela nem está esperando, eu faço um mimo para ela. Eu faço uma coisa, ela fala, nossa, mamãe, ela também se alegra. Ela fala assim, oh, mamãe, nossa, obrigada. Ela vem me dar aquele abraço. Isso é o favor de Deus sobre a nossa vida. É a gente querer tanto agradá-lo e ele vem também querendo nos agradar, ele vem nos abençoando com bênçãos sem medidas, né? Tem uma parte que fala assim, que as bênçãos me alcançarão, ou seja, eu não vou precisar correr atrás de bênção, é elas que vão vir atrás de mim e me alcançar. Esse é o favor de Deus. Eu espero que depois de ouvir isso, você deseja ter o favor de Deus, mas não é que você vai buscar lá, não é o interesse, né? Vou fazer isso porque estou interessado nisso. Não, é você entender o amor dele, porque quando a gente entende o amor dele, é impossível a gente não querer amar de volta na mesma intensidade. Embora a gente, sendo humano e falho, não consiga ter a mesma intensidade do amor de Deus, porque ele está numa posição elevada, mas a gente dando o nosso melhor, o nosso tudo, como filho dele, como ser humano, que ele tanto ama e quer resgatar. Eu desejo que todos tenham um ótimo fim de semana. Não esqueçam, gente, de compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. O canal deu uma parada, né? Isso também não me preocupa, porque é tudo no tempo dele, tá? Que ele, isso aqui é dele, a obra é para ele, então não é nada a meu respeito, e sim em relação a ele. Então, eu sei que no momento certo as coisas começam a acontecer, mas ele espera também contar com cada um de nós. Então, faça a tua parte, compartilhe o vídeo, deixa um joinha, coloca uma mensagem, isso tudo ajuda o canal a crescer e a palavra alcançar mais corações. Tá bom? Eu desejo a todos um ótimo fim de semana, como eu vinha falando, e vejo vocês na próxima semana. Até lá!